Presidente da República, Jair Bolsonaro, engavetando o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nando Medeiros. Isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, concedeu entrevista coletiva. Na verdade, nem foi uma coletiva, né? Foi mais um pronunciamento de cerca de 6 minutos. A gente editou aí os trechos principais, né? Para não ficar tão longo assim. Mas nós temos o presidente do Senado explicando o porquê, não é? A advocacia do Senado orientou e o presidente do Senado, ele mesmo, Rodrigo Pacheco, optou por seguir a orientação da advocacia e rejeitar o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em sua declaração ontem à noite. Eu faço esse pronunciamento para comunicar a decisão da presidência do Senado relativamente a um assunto, um tema importante, que foi destacado no final da semana passada, a apresentação de um pedido de impeachment feito por Sua Excelência o presidente Jair Bolsonaro, face ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Estado Democrático de Direito exige a obediência a esse princípio da legalidade, que só se instaure um processo dessa natureza quando haja realmente, efetivamente, justa causa e um fato que possa se adequar à Lei 1079, e não é este caso concreto desse pedido de impeachment. De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes. E quero crer que esta decisão, que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment, possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país. Portanto, além do lado técnico e jurídico, que eu estou adstrito e devo ser obediente, porque cumpro a Constituição e cumpro a lei, há também um lado político de uma oportunidade dada para que possamos restabelecer as boas relações entre os poderes. Recentemente estive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, a solicitar a Sua Excelência que pudesse restabelecer o diálogo através da reunião entre os poderes, através da reunião com os governadores do Estado, de modo que possamos constantemente buscar esse consenso, identificar as divergências, mas que essas divergências sejam divergências superáveis pelos mecanismos próprios que a Constituição e a lei nos fornecem. E não é o caso, naturalmente, de um pedido de impeachment que, sem a adequação legal e sem a técnica jurídica própria, deve ser rejeitado, e é o que foi feito nesta noite de hoje pela presidência do Senado Federal. Está aí, portanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engavetou o pedido de impeachment feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E, Nando, o presidente da República respondeu, abre aspas, temos como ganhar essa guerra, posta Bolsonaro após decisão de Pacheco. O presidente postou um vídeo em que diz saber onde está o câncer do Brasil e que pode vencer a guerra. O conteúdo foi publicado cerca de 2 horas após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgar que decidiu rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, como a gente acabou de mostrar nesse pronunciamento do presidente do Senado. O vídeo, compartilhado por Bolsonaro, é o trecho de uma live transmitida em abril deste ano. Em tom de ameaça, o presidente diz, abre aspas, sei onde está o câncer do Brasil.
Nós temos como ganhar essa guerra e esse câncer for curado. Estamos entendidos? Interrogação. Se alguém acha que eu preciso ser mais explícito, lamento. Fecha aspas, é o que publicou o presidente da República, Jair Bolsonaro, após essa decisão do presidente do Senado. O presidente da República está apostando muito no movimento de 7 de setembro. Né? Num apoio maciço em 7 de setembro. E ele vai criando conteúdo e argumentos, meu caro Nando Medeiros, para poder embasar o discurso dele. Eu tentei o voto impresso, reprovaram, não é isso? Eu tentei o impeachment do ministro lá, não deixaram. Aí ele escreve aqui em tom ameaçador mais uma vez. Temos outra forma de ganhar essa guerra. Enquanto isso aqui embaixo, a gente está se lascando e eles estão pouco se lixando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte ontem, abre aspas. Se no ano passado, que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos? Olha isso. Qual o problema da energia ficar mais cara? É porque ele tem dinheiro de sobra para pagar, né? Aí ele continuou. Ou o problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar. É o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Será que ele sabe mesmo o que está acontecendo com a população brasileira, hein, Nando? O Paulo Guedes... É um desdém, sabe? É um desdém. Qual aquele ministro da educação, aquele cara num país sério, aquele cara num país sério, ele já tinha que ser banido do cargo de ministro. Falar que as pessoas portadoras de deficiência atrapalham o andamento da sala de aula. Os caras falam o que querem. Os que um tapa na cara do povo. Falou que universidade não tem que ser para todo mundo, não, tem que ser para poucos. Exatamente. E o Paulo Guedes, há um tempo atrás, falou que empregada doméstica não podia ir para Disney, não. Sim. Sabe? Então, vocês só esqueceram de um detalhe, ô presidentão, ô ministrão, um pequeno detalhe. Quem elege presidente da República não é motociclista de Harley Davidson e nem é empresário. Quem elege é a empregada doméstica que não pode ir para Disney, é a tia Zefinha que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, e são essas pessoas que são maioria no país. E são eles que vão eleger o próximo presidente. Olha, é um desdém com a realidade das pessoas. Gente, gasolina a R$7. Carne o povo não vê, né? Não se tem um churrasquinho. Ninguém chama mais a gente pra churrasco no fim de semana, né? Não. Ninguém chama mais, pô. Aí ele bota a culpa no ICMS. ICMS é 20 e poucos %. Mas cobra também R$6. Tá bom, mas 20% também, porque tem que... é R$1. Não pode esquecer, o governo federal tem razão. Também no discurso, aqui, no que diz respeito ao estado de São Paulo, porque esses covardes aqui do estado de São Paulo, eles aprovaram o aumento de imposto, a começar pelo governador e com os deputados que ficam puxando o saco dele. É verdade. Aumentaram o imposto de tudo, inclusive de remédio, de aposentado. Então os caras estão se lixando pro povo. Se lixando, viu, Nando? É verdade. E todos eles, governo federal, governo do estado... O governador do estado ele fica preocupado, Nando, em picuinha política. O governo federal anunciou dia 15, eu quero antes. Eu quero dia 6. Ok, é bom pra gente. Mas não é porque ele tá pensando na gente, é porque ele quer ter discurso na hora de disputar a eleição.